Bom dia, ó. A instalação trocou aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde, boa tarde. Neste dia 3 de outubro do ano de 2022, estamos no ar aqui com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Beleza? Estou aqui diretamente do estúdio 7. Eu, a Nina aqui como diretora de imagens, a Sandra Mota, profa assistente. Vamos juntos aqui até as 17 horas e 30 minutos, tá bom? Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para se manifestarem, tanto pelo chat do IPTV como pelo chat do YouTube, tá bom? Beleza? Vamos lá, Nina, pode ampliar o slide todo aí na tela. A Nina já calibrou minha canetinha mágica. Olha que coisa interessante. Ainda sobre a teoria marxista. Como é que ela vê a intervenção do Estado na sociedade? Olhem só, minha gente. Que curioso. Ao mesmo tempo, né, existe, ao mesmo tempo que eu estava falando para vocês no slide passado, que existem demandas eleitorais, né, e aí o Estado aumenta investimentos sociais para buscar, ter aprovação por parte da população. O mesmo Maquiavel dizia que um governo, para não cair, basta ele ser querido, né, pela população. Se o governo é querido pela população, ele consegue se manter aprovado no poder ou com força política. Ao mesmo tempo que existe isso, do governo buscar ampliar gastos sociais para ser bem aprovado pela população, existe ao mesmo tempo um conflito de classes nas sociedades industriais. E aí você vai ver aqui um conflito entre as questões distributivas do Estado, ao mesmo tempo que vão ter questões aqui ligadas à produção que vão se incomodar com essas questões distributivas. É curioso, eu trouxe essa notícia para vocês apurarem aqui. Opa, fiz aqui no fio. Eu trouxe essa notícia aqui porque ela mostra ou retrata bem isso. O jornal O Globo, essa notícia ela é de 1962. Né? Deixa eu marcar aqui. Ó, ela é de 20 de janeiro, Rio de Janeiro, uma quinta-feira. Ela foi publicada em 26 de abril do ano de 1962. Olhem a manchete. Considerado desastroso para o país o 13º salário. Né? Considerado desastroso para o país um 13º salário. É curioso, porque nessa notícia aí, o jornal, inclusive, diz assim, que são medidas comunistas de criar 13º para funcionários e que as empresas iriam quebrar e que isso geraria um colapso na economia brasileira. Isso foi retratado no jornal. Né? E o que é que a gente vê que de fato aconteceu? Minha gente, pagar 13º... Já pensou, Nina, nós sem 13º, Nina? Como o final de ano ia ser triste? E outra coisa, Nina, é bom para trabalhador, é bom para o mercado. É mais grana no mercado, as pessoas consomem mais, as empresas vendem mais, encomendam mais matérias-primas, contratam mais pessoas e aumentam vendas, faturamento e lucro. Então vejam, a notícia aí, ela coloca o 13º como um desastre, quando na verdade ele é uma medida extremamente fortalecedora do mercado de consumo. Quem se beneficia com isso?
as próprias empresas, que não queriam que o 13º fosse pago. Sacam? Então, olhem aqui como existe a legislação que quer gerar direitos para os trabalhadores, aí gerou o 13º. E como por trás as empresas vão tentando, vamos dizer assim, colocar um outro ponto de vista através da mídia. Está aí. Detalhe, está aí o 13º até hoje, a economia não quebrou, pelo contrário. As empresas fazem torcer para chegar ao final do ano com o 13º para que elas possam aumentar os seus fluxos de negócios. Sacam? Né? Olhem como é muito curioso. E o que é que a gente tem visto recentemente? Em se tratando de legislação trabalhista, o que a gente tem percebido são mudanças na legislação no sentido de reduzir vários direitos que os trabalhadores têm na legislação trabalhista, porque dizem que tais encargos forçam muito o faturamento das empresas, do ponto de vista de custo, e que para a empresa continuar funcionando tem que reduzir direitos dos trabalhadores. Essa é a alegação. Então tem que fazer uma reforma trabalhista que reduza direitos trabalhistas, para que as empresas consigam ter mais oxigênio para funcionar. Mas eu queria dizer um detalhe. No ano de 2014, sem reforma trabalhista, o Brasil tinha as mais baixas taxas de desemprego ao longo de toda a sua série histórica. A taxa de desemprego no Brasil gravitava entre 4,8% e 6,2%. Era muito baixo, não tinha reforma trabalhista. O que vai gerar postos de trabalho é crescimento econômico. O que aumenta o faturamento de empresa não é reduzir encargo trabalhista, é crescimento econômico, é volume de negócios, é aquecimento do mercado de consumo. Isso sim é que gera dinâmica econômica, aumenta faturamento e margem de lucro para empresários, né? Bem como maiores níveis de remuneração para trabalhadores. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Tem uma teoria que é chamada neo-institucionalista. Essa teoria, ela também ela defende uma maior intervenção do Estado no sentido de garantir políticas sociais para as pessoas. Porque o que é que ela se apoia, né, de que as instituições são pautas ou normas de conduta para a sociedade. Deixa eu botar a marca-texto aqui. Entende que as instituições são pautas ou normas para uma sociedade. Entendem? Essa é a visão institucionalista. E ela deveria se apresentar como um elemento fundamental para a organização em sociedade. Ok? O que é que a gente tem visto no Brasil recentemente? É o questionamento disso. Tem parte das pessoas no Brasil que estão questionando as instituições como legítimas para estarem definindo pautas e normas de conduta em sociedade. Tem gente que diz assim, que medida judicial não é para ser cumprida. É romper com essa lógica, entendem? Ora, se eu tenho uma legislação que deve ser cumprida, se eu descumprir, eu preciso ser responsabilizado por isso. Eu preciso arcar com as consequências dos meus atos. Né? Na medida que se prega não cumprir decisão judicial e não ser punido por isso, literalmente, quem defende esse tipo de coisa está pregando a ruptura disso aqui. É como se isso aqui não estivesse valendo. E uma vida em sociedade, minha gente, precisa de normas de conduta, precisa de pautas. Né? Vejam aqui embaixo, a explicação da política para isso, ela vai dizer assim, destaco em amarelo, diante de várias ações possíveis, em uma situação determinada, o indivíduo tende a realizar aquela institucionalmente apropriada.
Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Por que é que ninguém sai pelado na rua? Porque isso é atentado violento ao pudor. Isso é uma conduta institucionalmente apropriada para as pessoas fazerem. Entende? Então, querer romper com isso é muito delicado. Aí vamos lá para as medidas judiciais. É preciso que elas sejam cumpridas. Você tem todo o direito de não concordar. Você pode até manifestar, mas você é obrigado a cumprir. Entendem? Porque fora disso, minha gente, é lei da selva. Fora disso, é barbárie. Entendem? A gente precisa de sistema de regras. Ora, Moisés, nas escrituras, Moisés tira o povo do Egito, da escravidão, e eles ficam por 40 anos perambulando pelo deserto. Chega um determinado momento em que essas pessoas estão tão embrutecidas e começam a agir não de forma mais coletiva. Eles começam a agir de forma individual. Eles começam a querer puxar cada um para o seu lado. Chega Moisés um momento em que ele sobe a montanha e ele vai e está lá. Ele recebe o chamado decálogo, que são os 10 mandamentos cravados em pedra, em que ele vai descer. Ali é um sistema moral, é um sistema de regras, de condutas apropriadas, né, para as pessoas. Quando ele desce, porque ele passou, se afastou durante um tempo lá no monte, quando ele desce, o pessoal já fez foi um bezerro de ouro. Estavam sem as regras oralizadas, parece que não eram suficientes. Então ele teve que esculpir em pedra ali os 10 mandamentos para mostrar para o povo aqui são as regras que têm que ser seguidas, para tentar disciplinar aquelas pessoas, os hebreus na época. E isso é bíblico. Depois vem no Novo Evangelho, né? Perdão. Vem Jesus, de certa forma, ele não revoga os 10 mandamentos, mas ele sintetiza os 10 em um só, que é amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se você pratica isso, você honra pai e mãe, né? Você não mata o outro, você não vai roubar o outro, né? Tudo está sintetizado numa só. Percebam, é um código moral, é um código de boas condutas. Toda a vida em sociedade precisa observar essas questões. A institucional, ela diz isso, que as instituições elas devem servir para organizar a sociedade, não é? Para que ela se conduza de forma apropriada. Aí o Estado entra, né? Deixe livre, né? Que as coisas tendem a ocorrer de forma distorcida. Então, a vida em sociedade precisa ser regulada, ela precisa ser normatizada. Porque se cada um começar a puxar para o seu lado, a gente vai ter um esgarçamento do tecido social. O tecido rasga, né? E aí a gente vai ter problemas. Câmbio. Tem gente participando aqui pelo chat. Nina, sobe um pouquinho aqui para me dar uma olhada. Só um minuto, minha gente. Deixa eu ver quem está comentando aqui. Baixa Grande do Ribeiro, que apresenta como um elemento fundamental dentro da mesma. Eu quero entender esse parágrafo. Ok. Deixa eu dar uma lida de novo. Que apresenta como um elemento fundamental dentro da mesma. Deixa eu achar ele aqui. Se apresenta como um elemento fundamental dentro da mesma. Ok, deixa eu limpar aqui o slide, que eu risquei, e deixa eu destacar ela aqui em amarelo. Se apresenta como um elemento fundamental dentro da mesma. Assim, deixa eu traduzir aqui essa passagem. É que as instituições, quando eu falo as instituições aqui, viu? Povo de Baixa Grande do Ribeiro,
que são liderados pela profa Aurissandra, não é? Me confirma aí, profa, por favor. Por instituições, entendam aqui, se a gente for pensar em Brasil, poder executivo. Opa, só um minuto. Poder executivo. Poder legislativo. Poder judiciário, por exemplo, ok? São instituições. Então vejam só, quando a gente tem essas instituições, elas se apresentam como um elemento fundamental dentro da mesma da sociedade. Sacam? Você tem uma sociedade, tá aqui, ó. A sociedade é um conjunto de elementos, tá aqui, ó, um conjunto de elementos. Dentro dessa sociedade se apresentam como fundamentais as instituições. Óbvio que tem muito mais elementos aqui, além das instituições. Eu tenho as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho a natureza, sacam? Eu tenho muitos elementos que fazem parte da sociedade. Então, as instituições se apresentam como um elemento fundamental dentro da mesma o quê? Da sociedade. Clareou aí, povo de Baixa Grande do Ribeiro, por favor. Câmbio, ficou claro isso? Por isso que é interessante. Se vocês não entenderem, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para me indagar e eu vou responder por aqui. Tá bom? Beleza, minha gente, sim ou não? Ficou claro aí, as instituições, elas são um elemento fundamental dentro da mesma, dentro da sociedade. Ó, porque aqui a gente está falando, ó, são normas, eu vou até marcar em azul, ó, normas de conduta de uma sociedade. Então, aqui as instituições, elas se apresentam como um elemento fundamental dentro da mesma, dentro da sociedade. Beleza, muito bem. Estou aqui para isso, viu? Tá bom? Então, vamos adiante. Então é isso, essa é a ideia, ok? Que diante de várias situações, está destacado em amarelo aí embaixo. Diante de várias situações, o ideal é que o indivíduo ele se comporte de acordo com a forma mais apropriada possível. Beleza? Câmbio. Nina, aí tu diminui aí de novo a janelinha do IPTV, tá bom? E vamos adiante. Tem uma outra teoria que é a funcionalista. Ela vai dizer, ela está na mesma linha da teoria neo-institucionalista e marxista. Ela sustenta a teoria funcionalista. Ela sustenta que... Só um minuto. Que os programas sociais procuram a harmonia social. E isso vai aprimorando as aptidões dos trabalhadores e garantindo um relativo bem-estar. Por isso, contribui para o entendimento do funcionamento adequado do mercado de trabalho capitalista. É assim, o mercado capitalista, ele gera ele tem naturalmente uma desigualdade embutida nele. Sacam? Você vai ter... pode voltar a imagem aqui para mim, Nina. No capitalismo, a gente tem naturalmente uns poucos se beneficiando e a grande maioria, de certa forma, em grande desigualdade ou sofrendo muito. Esse é quase que um princípio capitalista, faz parte, é da natureza do capital. Então,
o que é que essa teoria está pregando? É que os programas sociais são importantes para o capitalismo porque eles minimizam os impactos negativos, as consequências negativas do capitalismo. Quando você tem programas sociais que buscam não é resolver, é minimizar os efeitos colaterais de uma sociedade tão desigual. Sacam? Esse é o entendimento, né, que essa visão funcionalista tem. Ela pensa como a neo-institucionalista e como o marxismo. Diz assim, vivemos numa sociedade desigual, uns poucos se beneficiam, a maior parte se prejudica, mas as políticas sociais ajudam a criar um relativo bem-estar para quem é mais vulnerável, para quem é mais sofredor dentro desse sistema. Essa é a ideia. Isso acaba beneficiando o capitalismo, porque você evita conflitos mais radicalizados. Entendem? Essa é a pegada. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Seguindo aqui na linha de raciocínio, nesse sentido, quando o Estado, quando ele vai subsidiar gastos sociais, ele estava, antes era o setor privado que fazia, agora o Estado faz e quando ele vai subsidiar gastos sociais, ele opera primordialmente em benefício do capital. Porque se eu tenho uma sociedade funcionando de forma harmônica, o mercado também funcionará de forma harmônica. Empresas vão continuar funcionando, vão vender mais, vão lucrar, faturar e lucrar mais. Essa é a visão por trás da teoria funcionalista. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Por favor, fiquem muito à vontade para destacar aqui pelo chat. Ok? Eles estão dizendo que os gastos sociais são importantes para amortecer os duros impactos que o capitalismo gera em quem por ele não é observado, não é foco, tá bom? Sobretudo as camadas mais vulneráveis. Beleza? Vamos adiante. Ainda na teoria funcionalista, sustenta, né, que as políticas sociais elas são úteis e funcionais para o capitalismo, porque amortecem o processo de acumulação. Porque vejam, se existe um processo de acumulação por um lado, existe um processo, né, de piora do outro, sabe? A acumulação, um lado acumula, o outro ele vai ser prejudicado nesse processo. Então, amortece os impactos negativos disso e diminui os choques, né, entre a acumulação, a concentração de renda e a desigualdade. Sacam? Seria essa a ideia por trás da teoria funcionalista. Então, entendem que o Estado tem que intervir porque ele ajuda o capitalismo na medida em que ele reduz os impactos aí, os conflitos, né, de classe dentro da sociedade. Assim, a transferência de renda para do governo para determinados grupos, ele dá uma viabilidade, né, para a produção e a circulação de bens. A transferência de renda do governo para determinados grupos. Viabilidade de forma simultânea para a produção e para a circulação de bens. Alguém tem dúvidas de que, por exemplo, o Bolsa Família era positivo para as pequenas cidades? Minha gente, grande parte da renda de uma pequena cidade vinha do pagamento de salários dos funcionários da prefeitura e dos aposentados recebendo a aposentadoria. Com a transferência de renda através do Bolsa Família, você vê uma injeção de renda a mais e comerciantes vendendo mais. Houve um aquecimento no mercado de consumo, né, no comércio, sobretudo das cidades. Você tem mais renda circulando. Né? E ainda tem aquela condicionante que eu disse para vocês. Matrícula escolar, cartão de vacinação. Então você tinha uma tríade aí bem interessante que ajudava na produção e na circulação de bens. Okay? Isso implica na redução de custos de reprodução,
aumenta a produtividade dos trabalhadores, pode garantir manutenção de níveis elevados de demanda agregada, por exemplo, de consumo das famílias, já que elas têm renda, estavam fora do mercado de consumo porque tinham baixíssima renda. Agora tem renda, agora vai para o mercado de consumo. E isso reduz, o que reduziria a possibilidade de riscos e de uma crise sistêmica. Ok? Essa é a ideia. Vamos adiante. Bem, com todas essas teorias, pregando que haveria a necessidade do Estado de investir em políticas sociais, né? Por diversos motivos, estavam pregando o crescimento do Estado na sociedade. Detalhe que um fator importante é a crise, né? O paradigma, né? O político, essa forma política de welfare state, de se gerar bem-estar para a população, isso aqui entrou em crise. Entrou em crise e o welfare state, né? Ele entrou em crise porque você tinha muitas demandas da sociedade e poucos recursos financeiros disponíveis. Opa, como é que eu vou sustentar um estado de bem-estar social se os recursos disponíveis, se não tem recurso disponível, recurso financeiro? Aí, minha gente, é um grande dilema, né, do ponto de vista de gestão de finanças públicas. De acordo com o autor aí, o Matias Pereira, as teorias políticas do século XV eram concebidas como forma de criação de leis justas e instituições legais que pudessem garantir a correção e a justiça nas decisões. Essa aqui era a visão política de atuação do Estado. Criar leis e instituições que regulassem a vida em sociedade. Era esta a visão política. Sacam? Ainda segundo o respectivo autor, a noção de política como instrumento norteador do processo de tomada de decisão é algo recente. Vejam, por que eu estou dizendo isso aqui? Vejam só. Eu a todo momento na aula em que, de certa forma, no slide tem uma palavra chamada política, eu circulo, por exemplo, aqui, ó, teorias políticas. Eu circulo e puxo uma seta e digo, e associo isso aqui a tomada de decisão. Porque política é isso. Então, eu não estou falando necessariamente de política partidária. Estou falando de decisão política, de tomada de decisão em vários campos, seja no ambiente, no meio ambiente, em políticas sociais, em políticas econômicas, em gestão de finanças públicas, né? São em todas essas esferas aí. Então, vejam, essa noção de política como instrumento norteador do processo de tomada de decisão é algo considerado recente. E aí, continuando aqui, para deixar isso cada vez mais claro. Minha gente, desde o surgimento da Roma Antiga, a Roma dos imperadores, lá atrás, né, foi quando surgiu o direito, né, o direito de forma mais organizada, né, escrito na forma das leis, alguém elaborando, alguém executando, alguém julgando. Quando essa coisa se desenha de forma mais organizada, no que é que se baseava as primeiras organizações ou leis organizadas lá na Roma Antiga? Elas se baseavam em tratar de questões relacionadas às relações familiares, à propriedade, a contratos e testamentos. Esses eram os primeiros temas tratados pelo direito romano. Vejam que a gente não está tratando de coisa pública. A gente está tratando de esfera privada. Relações entre família, definição do que seja propriedade, contratos e testamentos. Passagem de patrimônio de uma geração para outra.
Percebam que o surgimento do direito na Roma Antiga estava associado ao direito privado. E isso era quase que natural. Então, vejam, em outras palavras, destaca o Matias e Pereira. Significa que a vitória do conceito de Estado mínimo, que cuida apenas de tarefas clássicas de segurança pública, de defesa externa e distribuição de justiça. Um direito que foca na esfera privada, o que é que sobra para o público? Pouca intervenção na economia. Na verdade, ele deve focar só em garantir segurança pública. O Estado deve garantir a defesa contra inimigos externos e garantir que as leis sejam obedecidas, que sejam seguidas. E se não forem, as pessoas sejam punidas. Então, é isso. Essa seria a atuação do Estado de acordo com a lógica do Estado mínimo. Sacam? Para o Estado, pouca coisa sobra de ação. O Estado deve agir menos em sociedade de acordo com a lógica liberal, de acordo com a lógica do Estado mínimo. Isso é contra todas as teorias que eu expliquei para vocês ainda há pouco, que pregam uma maior participação do Estado na sociedade. Então, aqui é a mesma coisa, né? Aqui foi um erro meu, aqui foi a mesma coisa que eu coloquei no slide passado. Então, na verdade, aqui o foco é só nessa última passagem. Percebam, o direito público, o direito que vai regular a vida em sociedade em si, ele só vai nascer na época em que começa a se entender o Estado moderno. Aí eu estou falando de Maquiavel, do John Locke, do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Eu estou falando aqui do Thomas Hobbes, desses grandes filósofos da história. Foram esses caras que começaram a escrever e a gente começou a ter uma noção de Estado mais moderno. Ok? Então, continuando no desafio do bem-estar, né, do welfare state. Em termos históricos, ele entra em crise a partir da década de 80. Ó. O paradigma político do welfare state ocorre na primeira metade da década de 1980. Não é? Na Europa, já havia estado de bem-estar social, já havia o welfare state, políticas sociais, né, fortes, né, e que geraram benefícios para a sociedade. As pessoas tinham um alto padrão de vida, de renda e de expectativa de vida. Só que isso, que era o objetivo, acabou sendo um ponto fraco. Um ponto fraco porque começou a exigir do Estado mais desembolso financeiro do que o Estado tinha disponível. Na medida que as pessoas vivem mais, você tem mais despesas financeiras. E detalhe, na Europa começa o processo de envelhecimento nos anos 80. Sacam? E aí eu tenho menos gente na idade ativa e tenho muito mais população idosa. E isso vai impactar na economia. Né? Há uma maior necessidade de ampliação dos gastos. Detalhe, o poder público arrecada menos. E aí eu tenho um dilema. De acordo com o Matias e Pereira, essa crise que eu estou dizendo para vocês mostrou que há uma crise, demonstrou uma crise de insuficiência nas concepções que acreditavam que o Estado deveria ser provedor do bem-estar da população. O Matias e Pereira está dizendo que todas as teorias que eu mostrei para vocês nesta aula, elas estão equivocadas e que, bem, ele está dizendo aqui que o Estado não é capaz de prover à população de padrões mínimos de bem-estar e de qualidade. Destaca em amarelo. Desencadeou aí um processo no mundo, no sentido de repensar a administração pública, tendo como referência reais possibilidades orçamentárias e suas principais atividades. Começa a ser discutido de novo
a lógica liberal. Não, de finanças públicas a gente tem que gastar menos, tem que arrecadar mais, finanças equilibradas, ou seja, ganha força novamente a lógica liberal, ou a lógica neoliberal se contrapondo ao estado de bem-estar social. Volta aqui para mim, Nina, por favor. Lembrem-se, os clássicos defendiam a liberdade de mercado. O Keynes criticava a liberdade de mercado e dizia que o Estado tinha que ampliar as suas ações públicas. E assim foi feito. O detalhe é que essa ampliação da ação pública gerou o welfare state, o estado de bem-estar social. Detalhe, esse estado de bem-estar social entrou em crise, sobretudo nas finanças públicas. Você tinha insuficiência de recursos para financiar o bem-estar social. Aí as ideias liberais começam a criticar o que o Keynes defendia. E dizem assim, tá vendo? Tá em crise. Então, o Estado tem que se reduzir, tem que deixar mais liberdade de mercado para a economia, para a vida em sociedade. Então, vejam, ideia combatendo ideia, é ponto de vista se enfrentando, se engalfinhando literalmente. Um diz uma coisa em crítica ao outro. Aí o outro vem e critica lá o primeiro. Então a gente sempre vai vendo ao longo da história esses confrontos de ideias. O interessante, e isso é muito rico, que esse confronto de ideias seja em níveis elevados, de fundamentação, de argumentação, de pontos de vista. O que a gente não pode é perder a regra da civilidade ou da democracia. Entendem? E eu vou já discutir isso mais adiante com vocês. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Aqui entra, em relação à questão da descentralização de poder, vejam, o Matias de Pereira vai destacar a importância do regime democrático. Descentralização de poder tem a ver com a importância do regime democrático. Porque, de acordo com esse autor, o regime democrático ele possibilita a difusão de decisões coletivas. Ou seja, as decisões não podem mais ser centralizadas, porque elas envolvem muita coisa, elas precisam ser coletivas. Aí eu vou fazer uma observação minha. De fato, na democracia é muito mais difícil resolver as coisas, porque, de fato, as decisões são coletivas, então é mais difícil costurar o meio termo. Pode voltar a imagem aqui para mim, Nina. De forma bem objetiva, numa ditadura é mais fácil tomar decisões. O ditador toma a decisão e as decisões são acatadas. Mas nós vivemos num regime democrático. E não quer brincar, não desce pro play. Não tem essa frase aí que é muito dita nas redes sociais? Vivemos numa sociedade democrática. Então as decisões, a gente precisa entender isso. As decisões democráticas, elas são mais lentas, de fato. Elas são mais difíceis de serem costuradas. Mas essas são as regras do jogo. E é assim que o jogo tem que ser jogado. Entendem? Esse é o ponto. Então, pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina. Vejam só. Destaco em amarelo aqui a fala do Matias Pereira. As condições necessárias para facilitar o acesso às solicitações que levou um processo de fragmentação e competição das organizações públicas. Tem um detalhe aí. Essa ampliação do sentimento do sentido de democracia, ele aumentou, facilitou o excesso de solicitações. Você tem solicitação agora não somente para delegacias em geral. Eu tenho solicitação para a criação de delegacias das mulheres. Vejam, se a gente tem pouco recurso para criar novas delegacias, vocês imaginem as especializadas da mulher, do idoso.
das crianças e de adolescentes, por exemplo, que tem abordagens mais especializadas. Ok? Então, são esses os pontos que merecem destaque. A gente tem agora um processo mais fragmentado e uma disputa aí por orçamentos, por recursos para viabilizar essas coisas. Então, é desafio do estado de bem-estar social. E é curioso, porque vejam, eu trouxe aqui para vocês os primeiros passos da Constituição Brasileira, de 88. A Constituição de 88 no Brasil, ela foi forjada no pós-ditadura militar. A ditadura começou em 64, foi até 85. Foi costuradas as propostas para, em 88, aquele conjunto de leis serem promulgadas, né, na forma de Constituição brasileira. E está aí. O que é que ela define? Que é um direito, o Estado democrático de direito no Brasil tem como fundamentos a soberania, né? O Brasil é autônomo para tomar as suas decisões independente de influências externas. O Brasil precisa fortalecer a cidadania, o acesso das pessoas aos direitos sociais, civis e tudo mais, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso torna a economia brasileira capitalista e que um sistema político brasileiro seja plural. Eu tenha diferentes ideias se confrontando de forma democrática. Não posso querer eliminar o que pensa diferente de mim. Todo poder emana do povo e que exerce através de representantes eleitos. Passamos domingo por um processo de eleição. E aqui a gente tem algumas é preciso que a União, o Poder Legislativo, Judiciário e Executivo vivam em harmonia e que o Brasil precise construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação. Tá bom? E o que está dito aqui, as finanças públicas têm dificuldades de atender a todos essas prioridades. Minha gente, estou deixando aqui as questões complementares para vocês responderem. Na próxima aula a gente comenta, tá bom? Vou encerrando o nosso encontro por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.